Olá, meninas e meninos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Débora Travasso, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sempre estou trazendo coisas novas aqui para o canal, coisas fofas em amigurumi. Então já peço para você, se não é inscrito ainda, se inscreva. E ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que eu postar aqui no canal. Hoje eu trago mais uma princesinha. Eu tô fazendo a coleção Princesas. Para quem não viu ainda, para quem não conferiu, eu vou deixar linkado aqui a playlist de todas as princesas. Elas estão muito fofas, muito maravilhosas, super fáceis de fazer. Eu criei um padrão bem facinho para que todos possam fazer. Então, aproveita! E hoje a vez é dessa princesinha guerreira chinesa, que é a Mulan. Olha que encanto de bonequinha. Ela ficou muito fofa. Ela ficou com tamanho de 19 centímetros, porque ela tem um cabelo bem retinho aqui, ó. Não tem volume, então ficou bem pequenininha. Eu quero lembrar que a coleção das princesas, todas elas são feitas a partir desse corpinho base, que eu disponibilizei aqui também no canal. Vou deixar o link também do corpo base, tá? É só vocês seguirem. Eu fiz algumas mudanças aqui no corpinho, mas eu falo logo no início do vídeo aqui, tá? O passo a passo. É só seguir direitinho a receita do corpinho base, que vai fazer tranquilamente qualquer princesa. Antes de eu iniciar o passo a passo, eu quero ler com vocês hoje um versículo de encorajamento, que está lá no livro de Isaías, que é um livro do Antigo Testamento da nossa Bíblia, Isaías 41, versículo 10, que vai dizer assim: Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que promessa maravilhosa do nosso Deus para nós. Esse versículo nos mostra o quanto Deus se preocupa conosco, o quanto Ele pode nos fortalecer em vários momentos, em várias situações da nossa vida. Se esse versículo fez sentido para você, se apegue a ele e faça essa oração junto com Deus. Faça: Senhor, eu não temo o que eu estou vivendo, eu sei que o Senhor está me fortalecendo nesse dia e eu creio em Ti, tá bom? Então é isso. Bora lá então para o nosso passo a passo. Estou aqui com a bonequinha Mulan, já adiantei, né, toda a parte feita com a base, com o corpinho base. Eu vou mostrar aqui as diferenças que eu fiz aqui na boneca. Na boneca base, eu trabalho aqui a carreira 35 em bló, essa carreira. Aqui na Mulan, não precisei, fiz direto, tá? Utilizei a cor azul bique, que é essa cor, tá? Azul bique. Fiz até a carreira 29 na cor bique, não mudei nada aqui na receita do corpinho padrão. Fiz até a carreira 29, só teve a mudança aqui das cores. Fiz até a carreira 29 no azul bique e depois até a carreira 33 no verde limonada, que é essa cor aqui, ó, verde limonada, tá? O tom de pele eu fiz no gardênia. E aqui o sapatinho no preto. E o cabelinho também vai ser preto. Aqui nos bracinhos eu fiz até a carreira 4 no tom de pele. E depois da carreira 5 até a carreira 15 no verde limonada, tá? Então aqui o verde limonada começou nas diminuições, com um ponto e uma diminuição, totalizando 6 pontos. É só seguir a receita do corpo base. Utilizei também um pouquinho do verde Tiffany para fazer esse detalhe que vai simular o kimono dela. Então, eu só vou colar aqui, ó, por cima depois. Tá? Vai ficar assim, ó. Vou ajeitar e vou colar aqui. Eu fiz aqui 22 correntinhas e voltei na segunda correntinha fazendo
ponto sobre ponto, pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha. Depois arrematei e escondi o fio aqui, ó, para dentro dos pontos. Vou até cortar de uma vez. Vou cortar de uma vez. Ó, bem simples de fazer, tá? Essa bonequinha é muito fácil. Aliás, todas as bonecas princesas, elas são muito fáceis de confeccionar. Por isso que eu não fico repetindo a receita em todas elas. É só seguir o passo a passo da boneca base que vocês conseguem fazer tranquilamente todas elas, ok? Aqui no bordadinho do olho, se vocês quiserem fazer o olhinho dela puxadinho, porque ela é chinesa, né? Eu quis fazer da mesma forma que eu fiz as outras, para padronizar. Eu não sou muito boa em bordados, então se vocês quiserem, é só mudar aqui o jeito do bordado. Em vez de fazer o bordado caidinho aqui, faz ele subindo, né, para simular um olhinho puxado. Vamos dar continuidade. Eu vou virar minha boneca de costas para mim. Vou usar o fio azul bique e agulha 2.2. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui na parte que a gente trabalhou em bló. Faço um ponto baixo. Fio já trago pra frente para prender. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. Fazendo um aumento. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo sozinho. No ponto seguinte, um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo sozinho. Eu vou prosseguir fazendo essa sequência por toda a volta. Um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. Finalizei a carreira. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Essa primeira carreira aqui da saia ficou com um total de 45 pontos, tá? Essa carreira em bló, ela tem 30 pontos. Nós fizemos um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo por toda a volta, totalizando 45 pontos. Agora, nós vamos fazer até a carreira 4, ponto sobre ponto. 45 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 4. Retiro o marcador. Corto o fio. Vou arrematar. Pulo um ponto de base, venho no próximo, com a agulha de dentro para fora. Puxo esse fio aqui para trás. Venho aqui no ponto onde estava o marcador. Puxo o fio para dentro dele. Ajusto. E arremato aqui por detrás. Corto. Vou passar um pinguinho de cola de tecido aqui. Essa cor aqui eu esqueci de mostrar pra vocês, que eu vou utilizar também na confecção aqui da saia dela. Que é o creme, é um amarelinho bem clarinho, né? E também depois, no detalhe aqui da roupa, eu vou fazer uma faixa, como se fosse uma faixa bem fininha aqui no vermelho, tá? Eu vou utilizar esse vermelho, que é o vermelho circo. Mas você pode utilizar qualquer tom de vermelho que você tem em casa. O meu tá bem no restinho e eu vou aproveitar. Faço uma laçada no fio, na agulha. Venho aqui na parte de trás, no arremate.
passo um ponto baixo, fio sempre pra frente, pra gente prender junto, pra arrematar. Vou trabalhar ponto sobre ponto da carreira 5, que é a carreira que estamos começando agora. Vou puxar um pouquinho o fio para ajustar bem os pontos. Nós vamos trabalhar da carreira 5 até a carreira 17, ponto sobre ponto. 45 pontos baixos em cada carreira. Cheguei na carreira 17, corto o fio. E vou fazer aquele arremate para ficar bem certinho. Vou pular um ponto de base, venho no próximo. Puxo o fiozinho aqui para trás. E venho aqui no ponto onde estava o marcador. Puxo aqui, ó, pra dentro. Ajusto. Pra não ficar o nozinho do arremate, vou colocar na agulha essa ponta. E vou esconder aqui por entre os pontos, depois corto e passo um pinguinho de cola. Pra fazer o detalhe aqui, ó, na roupinha dela, no kimono, eu fiz um cordão de correntinhas, com 26 correntinhas, cortei e colei a pontinha. Arrematei a pontinha passando um pinguinho de cola, tá? Vou colocar bem aqui, ó. E daí é só medir o cordão de vocês para ver se vai ficar certinho. De repente vocês vão ter que fazer maior ou menor, porque o amigurumi da gente muda, né, de artesão para artesão. Então é bem importante medir. Vou passar um pinguinho de cola aqui, ó. Vou colocar uns alfinetinhos. Vamos colocar essa parte aqui para simular o kimono. E esse daqui também da mesma forma, vocês medem, tá? Para ver se vai ficar o tamanho ideal. Vou passar cola.
Para fazer o cabelo, eu estou utilizando fio preto, já adiantei a base. Fio preto é muito ruim para visualização, mas eu vou falar para vocês. Fiz um anel mágico com 6 pontos baixos dentro do anel, primeira carreira. Segunda carreira, 12 pontos, aumentos em todos os pontos. Terceira carreira, 1 ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. E a carreira 4, 2 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 24 pontos. Vou retirar o marcador. Faço um ponto baixíssimo. Faço 8 correntinhas. Fiz as 8 correntinhas. Volto aqui na segunda correntinha, faço um meio ponto alto. E prossigo fazendo um meio ponto alto para cada correntinha. Finalizei, ficando com um total de 7 pontos. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo e novamente faço 8 correntinhas. A partir da segunda correntinha, começo a fazer meio pontos altos. E prossigo fazendo dessa forma até completar 4 mechas, tá? Finalizei as 4 mechas, venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora as mechas maiores. Faço 22 correntinhas. Fiz as 22 correntinhas, venho na segunda correntinha, faço um meio ponto alto. E prossigo fazendo um meio ponto alto para cada correntinha, até o finalzinho delas. Finalizei a mecha, ficou com um total de 21 meio pontos altos. Venho no próximo ponto. Preto é muito ruim de ver, né, gente? Tô caçando aqui o buraquinho. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e vou repetir a mesma sequência dessa mecha por toda a volta, até encontrar aqui com a mechinha menor. Finalizei o cabelo e ficou com um total de 24 mechas, 4 menores e 20 maiores. Vou cortar o fio de um tamanho grandinho para costurar no topo da cabeça. Deixa eu só prender aqui minha mecha no ponto seguinte. Vou posicionar na cabeça da minha boneca. Eu vou colocar o cabelo pelo avesso, tá? Porque eu quero que essa franja, que se eu colocar do lado certo, a franja vai ficar assim, ó, empinadinha. Eu quero que ela fique pra baixo, desse jeito, ó. Vou pegar um alfinete. Vou colocar início com o início aqui da cabeça. E agora é só ajeitar a franja, centralizando. Vou colocar esse fio na agulha e vou costurar aqui em volta do topo. Como sempre faço em todas as minhas bonecas. Eu sempre faço essa costura aqui, ó, no topo da cabeça. E depois venho colando as mechas. Fiz a costurinha aqui em volta. Agora eu vou arrematar e esconder o fio aqui pra dentro. Vou alfinetar todas essas mechinhas, uma do lado da outra, bem certinho.
Cuidem para que fique bem certinho aqui os dois lados, ó. Coloquei aqui um ponto depois do cílio e aqui também. É bem importante que fique bem certinho. Alfinetei todo o cabelinho e agora venho com a cola. Tô gostando bastante de utilizar essa cola jeans porque ela tem uma boa fixação. E não demora tanto para secar. Essa minha já tá acabando, vou pegar outra. Então, é só ir levantando as mechinhas e aplicar a cola. Já passei cola em todas as mechas, tô aguardando a secagem. E vou aproveitar e vou colar uma florzinha aqui, ó. Do ladinho do cabelinho dela. Essa florzinha vocês encontram a receitinha dela aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Cabelinho seco, já vou retirar aqui os alfinetes. Hora de passar uma corzinha no rostinho da nossa princesa. E o resultado foi esse, da nossa bela princesinha, essa princesinha Mulan, guerreirinha chinesa, coisa mais fofa. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa bonequinha, fiquei apaixonada. Muito obrigada por vocês terem acompanhado o passo a passo. Aguardo todos nos próximos conteúdos. Beijos, fiquem com Deus!